Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos prosseguir o estudo de tabela periódica, tá? E agora nós vamos falar dessa propriedade periódica chamada de energia de ionização. Pessoal, a energia de ionização é uma das propriedades que aparecem com muita frequência na prova, então muita atenção aqui. Inclusive, atenção para as inversões que vão acontecer, que são inversões importantes, tá? Vamos nessa, galera. O que é energia de ionização? Energia de ionização, galera, é definida como sendo a energia absorvida por um átomo isolado e gasoso para remover um elétron, tá? Então, basicamente, pessoal, quando a gente fala da energia de ionização, nós estamos falando de um átomo isolado e gasoso, tá? Então, eu estou falando de átomo gasoso. Se eu estou falando de átomo gasoso, ele vai estar isolado. Então, uma coisa aqui é associada à outra, tá? Quando eu digo isolado, é porque ele não está formando nenhum tipo de ligação. Ele está sozinho, sem estar formando ligação, tudo bem? Então, aqui nós temos algumas palavras-chave dentro dessa definição, tá? E as duas palavras-chave que nós temos aqui é energia absorvida. Então, aqui nós temos um processo que envolve absorção de energia. E além disso, nós temos aqui, galera, a remoção do elétron. O elétron sai. O elétron sai. Então aqui nós temos que saber interpretar isso. E a interpretação que a gente deve fazer disso aqui, galera, é a seguinte. Olha, se nós temos aqui energia absorvida, então esse processo é um processo endotérmico, tá? Então a primeira interpretação que a gente tem aqui é que se trata de um processo endotérmico. Além desse processo ser endotérmico, galera, nós temos aqui um processo onde se formam cátions, tá? Elétron é removido. Se o elétron é removido, então nós temos a formação de cátions, porque aqui nós vamos tirar o elétron do átomo, né? Então forma cátions. Agora, pessoal, um detalhe é a gente saber interpretar isso aqui do ponto de vista da equação, né? Equação química. Então, nós podemos imaginar o seguinte, olha, suponha que nós temos aqui um átomo A qualquer, tá? Um átomo A qualquer, e esse átomo está na fase gasosa, tá? Eu vou dizer que esse átomo aqui é neutro, beleza? Considere um átomo neutro na fase gasosa. Só que aí, pessoal, o que vai acontecer é que esse átomo aqui na fase gasosa vai absorver uma certa quantidade de energia. Eu vou chamar essa energia de E1, beleza? Então, esse átomo gasoso vai absorver E1 de energia. Só que quando ele absorve energia, esta energia é suficiente para arrancar o elétron desse átomo. Resultado, aqui a gente vai formar um cátion. Então, aqui a gente vai ter A mais agora, gasoso, beleza? E aí nós temos a remoção do elétron. O elétron sai. Como essa energia aqui, galera, foi suficiente para arrancar o elétron daquele átomo gasoso, eu vou dizer que essa energia é a energia de ionização dele. De boa? Só que a gente pode imaginar agora, galera, essa outra situação aqui, ó. Imagine agora que nós temos o A+, o cátion monovalente daquele átomo A, tá? Então aqui nós vamos pegar o A+, beleza? Então vamos pegar aqui o A+. Esse A+, galera, agora vai perder mais um elétron, tá? Só que para ele perder elétron tem que ter mais uma vez a absorção de energia, que é a outra energia de ionização. Eu vou chamar essa outra energia aqui, galera, de E2. Nós temos aí E2. Só que quando essa energia E2 é absorvida, ela é suficiente para remover outro elétron. E aí a gente vai formar aqui o cátion A com carga mais 2 na fase gasosa. E aí, pessoal, o elétron sai, o elétron vai embora. Tá vendo aí, ó? O elétron sai. Agora, qual é a grande questão? Essa energia E2 que a gente colocou aqui, pessoal, é uma energia suficiente para arrancar elétron aqui do A+. Ou seja, isso aqui eu vou chamar de energia de ionização. Só que acontece, pessoal, que aqui nós temos a primeira energia de ionização e aqui nós temos a segunda energia de ionização. E essas energias de ionização são energias diferentes. Por que, Manuel, que é diferente? Porque quando eu comparo o A com o A+, nós estamos falando de espécies químicas diferentes.
Tá? Primeira diferença, galera, que é importante a gente notar aqui, tá? Que é importante a gente ficar atento a isso, é sobre o raio. Quando nós pensamos no raio, galera, e eu comparo o cátion com o átomo neutro, né? Cátion com o seu respectivo átomo neutro, aí você não deve esquecer disso, tá? O raio do cátion, eles vão colocar aqui em maiúsculo, ó, o raio do cátion é sempre menor do que o raio do átomo neutro, beleza? Então o raio do A+ vai ser menor do que o raio do átomo neutro. E aí, como um átomo é menor do que o outro, a gente vai observar uma diferença de energia de ionização. Até porque, galera, a energia de ionização é totalmente dependente do raio, tá? Então, por exemplo, a gente poderia visualizar uma situação assim, ó. Aqui está o núcleo, aqui nós temos um átomo que possui 3 camadas. De boa? Considere que aqui nós temos um núcleo e aqui nós temos um átomo que possui, aqui ó, 4, 5, 6 camadas. Só que você vai considerar que os dois apresentam apenas um elétron na camada de valência. Ó, que nós temos apenas um na camada de valência. Agora você vai considerar o seguinte, ele tem 3 camadas aqui com elétrons, mas existem as outras 4 camadas aqui. Na verdade, o átomo possui infinitas camadas, né? Assim como aqui existe a 7ª camada. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando a gente fala do raio, tá, galera? Quando a gente fala do raio, a gente mede a distância do núcleo até a camada de valência, que é a última camada que contém elétron. Então, por exemplo, o raio dessa espécie aqui, ó, é bem maior do que o raio dessa espécie, até porque essa tem 6 camadas, essa aqui tem 3. Beleza? Então, o raio aqui é maior. Agora, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer é remover elétron dos dois, não é verdade? E para remover o elétron, olha aqui, galera, eu vou ter que fornecer energia suficiente para esse elétron sair daqui, ó. Ele tem que atravessar todas essas camadas, ele tem que superar até a 7ª camada, ele tem que superar, galera, todas essas camadas para poder sair. Agora, esse elétron aqui, galera, tem que superar uma só. Ou seja, para remover esse elétron do ponto de vista energético é mais fácil, porque aqui ó, a energia para ele sair vai ser menor do que a energia para esse aqui sair. Ó. Olha a barreira energética que ele tem que superar aqui, ó, de várias camadas, aqui é de uma só. Beleza? Claro que essa análise é simplista, né? Porque a gente sabe que na teoria existem infinitas camadas. Mas, quando a gente fala de remover o elétron, galera, a gente tem que arrancar o elétron do átomo. O elétron tem que ficar bem separado do átomo. Para isso, você pode pensar aqui nas 7 camadas para facilitar a tua visualização. Pô, isso aqui está na 3ª. Para ele sair do átomo, eu tenho que superar a 4ª, 5ª, 6ª e 7ª camada. Ó, vai ter uma energia muito grande para ele sair. Agora, aqui nesse caso, ele está na 6ª camada, o elétron. Para ele sair do átomo, ele tem que superar a 7ª. Ou seja, a energia absorvida aqui é menor. Tá? Enquanto aqui ele tem que sair da 6ª para lá, aqui ele tem que sair da 3ª camada para lá. Ou seja, galera, o que a gente está percebendo aqui? Que quanto menor o raio, maior a energia de ionização. É isso que eu estou querendo te mostrar com essa simples análise ali. Beleza? Então, sendo assim, pessoal, o que a gente vai assumir aqui numa situação dessa? O que a gente vai assumir e o que a gente deve assumir aqui é que se o raio do cátion é menor do que o raio do átomo neutro, então a energia de ionização do cátion A+, vai ser maior do que a energia de ionização, do átomo A neutro. De boa? Menor raio, maior energia de ionização. Você pode até assumir uma espécie de, entre aspas, macete que te ajuda muito bem aqui, ó. Por exemplo, se o raio for muito grande, a energia de ionização vai ser pequena. Se o raio for bem pequeno, a energia de ionização vai ser bem grande, tá? Então aqui nós temos que as coisas são inversas, tá? Por isso, na tabela periódica, a gente vai observar essa variação geral, tá? Geral. No geral, a energia de ionização vai aumentar. Eu quero saber quando ela fica cada vez maior, né? Quando a gente se aproxima de átomos cada vez menores, tá? Então, por exemplo, a gente vai observar na tabela periódica, galera, a energia de ionização variando aqui, ó, da esquerda para direita, quando nós analisamos no período, tá?
E a gente vai observar aqui, pessoal, a energia de ionização aumentando na família de baixo para cima. Tranquilo? Então, essa é a variação geral quando nós pensamos na energia de ionização, tá, galera? Deixando bem claro que a gente está falando do aumento da energia de ionização. Tranquilo? Beleza para todo mundo? Show de bola? Então, não esquece, ó, maior raio, menor energia de ionização. As coisas variam de forma contrária aqui. Tudo bem, pessoal? Belezinha? Agora, feito isso, é importante e muito importante você conhecer algumas inversões que a gente tem, tá? Por exemplo, galera, aqui nós temos o elemento químico berílio, tá? Deixa eu até colocar de uma cor diferente aqui para dar um destaque, ó. Aqui nós temos o berílio, aqui nós temos o boro, tá? Nós temos o berílio e o boro aqui. O que a gente espera se a gente analisa de forma geral, né? Como eles estão no mesmo período, aí a gente sabe que o raio atômico, tá? O raio atômico vai variar assim, ó. No mesmo período, quanto maior o número atômico, menor é o raio, né? De forma geral, a gente tem isso aí. Maior o número atômico, menor o raio. Como o número atômico do boro é maior, eu vou dizer que o raio do boro é menor. E se o raio do boro é menor, espera-se que a sua energia de ionização seja maior. Mas não é isso que a gente observa. Existe uma inversão quanto a isso, né? E é exatamente isso que eu quero que vocês atentem. A mesma coisa vai acontecer entre nitrogênio e oxigênio, tá? Então, quando a gente pensa aqui no nitrogênio, que tem número atômico 7, e no oxigênio, que tem número atômico 8, opa, calma aí, aqui ó, oxigênio que tem número atômico 8, é importante vocês saberem que sabemos que o oxigênio tem raio menor do que do nitrogênio. Então é esperado que a energia de ionização do oxigênio seja maior do que a do nitrogênio. Só que não é isso que se observa. O observado é que o nitrogênio tem energia de ionização maior do que do oxigênio. Por quê? Por quê? Tá? A mesma coisa que entre galho e alumínio, né? Alumínio aqui, galho aqui. Então essas inversões, pessoal, são importantes da gente conhecer, tá? E é fundamental que a gente saiba também, além de conhecer as inversões, a justificativa, tá bom? Então, sendo assim, deixa eu sair aqui do meio para você ver o quadro limpinho, tá? Eu vou apagar essa parte de cima do quadro, vou deixar apenas a tabela para que a gente consiga fazer essa interpretação agora, tá? Vamos nessa, galera. Então, atenção aqui, principalmente para justificativa, tá? Saber que tem a inversão, eu já falei que tem. Agora, a gente precisa atentar para a justificativa desse negócio aí, beleza? Então, olha só, galera. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que aqui nós teremos algumas inversões conforme nós já colocamos, tá? E aí, a primeira inversão que a gente vai ter aqui, ó, na regra geral, tá? A primeira inversão que a gente vai ter é a inversão em que nós temos o elemento berílio comparado com o elemento boro, tá? Então, olha só, primeiramente, berílio. Berílio tem número atômico 4 e boro, que tem número atômico 5, tá? Pessoal, vamos fazer um geralzão aqui rapidinho de algumas informações que a gente já falou, mas agora a gente vai só formalizar as coisas, tá? Então, olha só, nós temos o berílio e o boro, eles estão no mesmo período na tabela periódica, como vocês estão observando, ao mesmo período. E se eles estão no mesmo período, nós podemos concluir que quanto maior for o número atômico, menor é o raio, tá? Então, aqui nós podemos considerar tranquilamente que o raio do boro é menor do que o raio do berílio. Beleza? Então, isso aqui nós temos em mente. Só que, o que era esperado mesmo? O esperado é que o berílio, já que tem raio maior, tivesse energia de ionização menor. Mas não é isso que a gente percebe nos dados experimentais. O que a gente percebe? Que a energia de ionização do berílio é maior do que a do boro, mesmo o raio dele sendo maior. Por que isso acontece? Vamos fazer a distribuição eletrônica de cada um deles aqui rapidinho? Tá? Então, olha só, galera, pensando na distribuição eletrônica para cada um, aqui, ó. Primeiramente, vamos pensar aqui no berílio, tá? O berílio, galera, é um elemento de número atômico 4 e a sua distribuição eletrônica será 1s2, 2s2, tá? Só que a gente vai pensar aqui
preferencialmente na camada de valência, tá? Porque as camadas internas vão ter todos os elétrons preenchendo os orbitais, né? Os orbitais estarão todos preenchidos. Então a gente não vai pensar aqui nas camadas internas, vamos pensar apenas na camada de valência. Como nós temos aqui, galera, na camada de valência apenas subnível S, então nós teremos apenas orbital S. Lembra que o subnível S é constituído por um único orbital, que é o orbital S? Então a conclusão que a gente chega aqui, galera, é que nós temos apenas um orbital, que é o orbital 2s, tá? E dentro desse orbital nós temos 2 elétrons, tá? Então aqui nós temos a presença de 2 elétrons, ó, um com o spin para cima, um com o spin para baixo. Ótimo. Agora você vai fazer essa mesma análise para o boro, beleza? Só que o boro tem número atômico 5. E a distribuição eletrônica do boro, galera, fica assim, ó. 5 elétrons, porque o número atômico dele é 5 e ele é neutro, né? Nós vamos ter a distribuição eletrônica 1s2, aí ó, 1s2, 2s2, 2p1. De boa? Então tá lá a distribuição. Só que eu vou pensar aqui, galera, apenas na camada de valência. Conclusão, pensando no diagrama de quadrículas, pensando no diagrama de orbitais, usando os quadradinhos, nós vamos ter aqui, ó, o orbital S, beleza? O orbital S, que é representado por um quadradinho apenas, e nós vamos ter aqui, galera, os orbitais P. Lembra que o subnível P é constituído por 3 orbitais P. Estão aí os 3 orbitais P. Tá? Só que agora você vai distribuir os elétrons dentro desses orbitais. Vamos distribuir aqui agora, ó. Nós temos 2 no S, aí ó, 1, 2 com spins opostos, e nós temos aqui, galera, um elétron no P. De boa? Agora, qual é a grande questão? A grande questão é a seguinte: quando nós olhamos para essa distribuição dentro dos orbitais, nós conseguimos perceber claramente, galera, que essa distribuição do berílio é mais simétrica do que essa distribuição do boro. Beleza? Então aqui nós temos uma maior simetria, tá? É importante você olhar aqui para essa distribuição do berílio, tá? E observar uma maior simetria. Emanuel, por que a gente tem maior simetria? Porque nós temos todos os elétrons emparelhados. Aqui nós temos um elétron desemparelhado. Como existe esse elétron desemparelhado aqui no boro, vai ser mais fácil arrancar esse elétron do boro. É por isso que a gente vai observar o boro apresentando uma energia de ionização menor do que a do berílio, mesmo o seu raio sendo menor, tá? Então vamos lá, galera, atenção para isso, tá? Vamos comparar aqui as coisas, ó. O que era esperado, tá? Vamos pensar no esperado e o que é real, tá? O que era esperado. O esperado aqui, ó, o esperado é que a energia de ionização, tá? A energia de ionização do boro fosse maior do que a energia de ionização do berílio. Isso era o esperado. Esse era o esperado, tá? Agora, o que a gente está observando na realidade, né? O que é real, tá? O que é real? O que de fato acontece? O que é visto experimentalmente? O que é visto experimentalmente é que a energia de ionização do boro é menor do que a energia de ionização do berílio. Pergunto para vocês, por que isso acontece? Porque nós temos uma maior simetria aqui no orbital do berílio. No orbital do boro, nós temos um elétronzinho só desemparelhado, então vai ser mais fácil arrancar esse elétron do boro do que arrancar o do berílio, que está bem simétrico. De boa isso? Tranquilo para todo mundo? Beleza? Então nós temos essa inversão aí que é importante. Agora, existe uma outra inversão também que é importante, tá, galera? E essa outra inversão aí, ó, é a inversão que ocorre entre nitrogênio e oxigênio, tá? Então aqui nós temos a inversão N, que tem número atômico 7, tá? Então tá aí, ó, N de número atômico 7, e oxigênio, que tem número atômico 8, tá? Então nitrogênio de número atômico 7 e oxigênio de número atômico 8. Agora, galera, vamos tirar uma conclusão aqui que a gente já tirou anteriormente, né? Nós sabemos que o nitrogênio e o oxigênio estão no mesmo período.
E no mesmo período, nós sabemos que maior o número atômico, isso para o mesmo período, tá? Menor será o raio. Beleza? E diante disso, como o oxigênio está depois do nitrogênio, o número atômico do oxigênio é maior. Então, o raio do oxigênio é menor do que o raio do nitrogênio. Beleza? Só que, mesmo o raio do oxigênio sendo menor, a energia de ionização dele não é maior. O esperado era isso, né? O esperado é que menor o raio, maior a energia de ionização. Mas não é isso que a gente observa experimentalmente. A energia de ionização do oxigênio é menor do que a do nitrogênio, mesmo o raio dele sendo menor. Aí você me pergunta, Emanuel, por quê? Ótima pergunta. Por quê? Né? Por quê? É uma ótima pergunta. E aí a gente vai ter que saber justificar isso, galera. Vamos lá? Fazendo distribuição eletrônica. Primeiro no nitrogênio. Nitrogênio de número atômico 7, tá? A distribuição eletrônica dele fica assim, ó. 1s2, 2s2, 2p3. 2p3, tá? Vamos pensar agora, pessoal, no diagrama de quadrículas aqui, ó. Só que a gente vai pensar apenas na camada de valência. Daí a gente vai ter aqui, ó, o orbital S, beleza? Que é um só, né? Você tem o subnível S sendo constituído por um único orbital S. E aqui nós temos o orbital P, né? Os orbitais P, na verdade, né? Porque se nós temos subnível P, ele é formado por 3 orbitais P. De boa? Agora vamos fazer a distribuição dos elétrons lá dentro? No S tem só 2, então a gente coloca, ó, um spin para cima, um com spin para baixo aqui, ó, para indicar spins opostos. Só que no P tem 3. Aí você vai lembrar da regra de Hund. O que a regra diz, galera? Distribua todos os elétrons num só sentido, ó, distribuindo tudo num só sentido. Depois, se der, distribui no sentido oposto. Não dá, né? Porque só tem 3, distribui os 3 aí. Já chamo tua atenção para uma coisa. Ter 3 elétrons desemparelhados em cada orbital P é totalmente diferente de um caso como esse aqui da galera. Aqui era um só desemparelhado, era um só. De boa, aqui nós temos os 3. Tendo todos os orbitais, galera, semi-preenchidos, isso traz uma certa estabilidade também, tá? Só que agora a gente vai no oxigênio. O oxigênio, pessoal, número atômico 8, possui a seguinte distribuição eletrônica, ó. Temos 1s2, 2s2, 2p4, tá? E quando você monta aqui o diagrama de quadrículas para o oxigênio, nós vamos observar que nós temos aqui o orbital S com seus 2 elétrons totalmente preenchido, né? E nós vamos ter aqui, galera, os orbitais P, beleza? Só que nós temos 4 elétrons aqui nos orbitais P, galera. Então o resultado, ó, distribui tudo num só sentido primeiro. Distribui tudo num só sentido, ó. 1, 2, 3. Agora eu vou distribuir no sentido oposto, ó. 1. De boa? Agora, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar, galera, que esse orbital aqui, galera, esse orbital P do oxigênio está emparelhado. Os outros 2 estão desemparelhados. Qual é a conclusão que nós podemos tirar disso? A conclusão é que no nitrogênio nós temos uma maior simetria. Tá? Aqui a gente visualiza uma maior simetria, galera. Emanuel, por que a simetria aí é maior? Olha, galera, olha para os orbitais. Dá para você tirar essa conclusão olhando para os orbitais. Tá? Quando você olha aqui para o orbital, os três estão desemparelhados. Aqui nós temos um emparelhado e 2 desemparelhados. Ou seja, aqui nós temos uma estrutura mais simétrica, que no caso é para o nitrogênio. Essa simetria, né, traz uma estabilidade maior para o nitrogênio, tornando mais difícil de arrancar elétron do nitrogênio do que do oxigênio. Porque aqui, galera, vai ser mais fácil tirar esse elétron do oxigênio, ó, para tornar a estrutura mais simétrica, do que tirar esse elétron do nitrogênio aqui, ó. Porque, mano, mas vai tirar do S. Não, tu não vai tirar do S, tu vai tirar do P. Né? A ordem é essa, a gente sempre tira elétron do de mais energia, né, para o subnível de mais energia para o de menos energia. Então não faz sentido você tirar elétron primeiro do S para depois tirar do P. Tu tem que tirar do P primeiro. Tá? Então se a gente for pensar em tirar elétron, eu vou tirar elétron daqui. Isso quebra a simetria. Ou seja, galera, nós vamos assumir que
nós temos o nitrogênio apresentando uma estabilidade maior do que o oxigênio do ponto de vista, galera, da distribuição, da simetria. Resultado, como isso aqui é mais simétrico, vai ser mais difícil arrancar esse elétron do que esse aqui, ó, galera, do oxigênio. Resultado, mesmo o oxigênio tendo raio menor, a energia de ionização dele vai ser menor do que a do oxigênio, tá? Do nitrogênio, desculpa. Então, atenção com isso. Vamos lá, galera. O que era esperado aqui, ó? Vamos lá. O que era esperado, tá? O esperado, galera, é que a gente visualizasse a energia de ionização do oxigênio sendo maior, tá? Sendo maior do que a energia de ionização do nitrogênio. Mas o que é visto experimentalmente? O que é real? Né? O que é real aqui, galera, é que há uma inversão. Isso aqui é o esperado, mas há uma inversão. E qual é a inversão? A energia de ionização do oxigênio, na verdade, é menor do que a energia de ionização do nitrogênio. Beleza? Então, cuidado com essas duas inversões aqui, tá? Elas são bem importantes para vocês. Tudo bem, galera? Beleza? Show de bola? Só que aí, existe uma outra situação que eu vou comentar com vocês, tá? E essa outra situação é do alumínio com o galho. Beleza? Quando a gente pensa na tabela periódica de forma geral, tá, galera? Pensando no geralzão mesmo de tabela periódica, nós podemos assumir o seguinte. Como o galho está mais embaixo, né? Ele está mais embaixo na tabela periódica, então espera-se que o seu raio seja maior. Não é verdade? Quanto mais embaixo, maior o raio. Só que existe uma inversão de raio do galho para o alumínio, tá? Então aqui, ó, a gente já vai assumir que o raio do galho, mesmo ele estando mais para baixo, é menor do que o raio do alumínio. Emanuel, por que disso mesmo? O porquê disso, galera, é por conta de uma questão de orbital, né? Quando a gente pensa no galho, o galho possui orbital D. E o orbital D, pessoal, apresenta aí uma questão de ser mais fácil, né? Ele blinda menos os elétrons. Quando a gente pensa na questão da blindagem dos orbitais, tá? Vamos colocar até aqui num cantinho, ó. Quando a gente pensa no efeito de blindagem dos orbitais, lembra que a blindagem é exercida por elétrons internos, tá, pessoal? A blindagem é exercida por elétrons internos. Nós temos a seguinte ordem de blindagem. O elétron S blinda mais do que o P, que blinda bem mais do que o D, que blinda mais do que o F. Nós temos essa ordem de blindagem ali, tá? Agora, a grande sacada que a gente tem que carregar aqui, pessoal, é a seguinte. Quando a gente pensa no alumínio e no galho, o galho tem orbital D. E como o galho tem orbital D, a blindagem eletrônica, né, a proteção que esse elétron interno gera sobre os elétrons da camada de valência em relação ao núcleo é muito baixa, né, porque a blindagem do orbital D é muito pequena. Então isso faz com que esse elétron da camada de valência possa entrar mais, fazendo com que o raio reduza. Né? Então, mesmo esperando que o raio do galho fosse maior do que o do alumínio, porque ele está mais para baixo na tabela periódica, a gente vai observar experimentalmente que o raio dele é menor. E como o raio do galho é menor do que o raio do alumínio, nós vamos dizer que a energia de ionização do galho, tá? A energia de ionização do galho é maior do que a energia de ionização do alumínio, tá? Então saiba dessa questão da blindagem. A blindagem exercida pelo orbital D é muito baixa, tá, galera? E como ele blinda pouco, né, como ele protege pouco, né, digamos assim, protege pouco esses elétrons que estão aqui na camada de valência em relação ao núcleo, esses elétrons de valência conseguem penetrar mais por causa da fraca blindagem eletrônica do orbital D. E como o elétron da camada de valência penetra mais, ele se aproxima do núcleo, né, tornando o raio menor. O alumínio não tem orbital D, tá? Por isso que essa inversão de raio acontece. Consequentemente, vai haver essa inversão na energia de ionização, tá? Então, essas são as inversões que vocês precisam conhecer dentro de energia de ionização. Meus queridos, é isso. Qualquer coisa me procura. Tamo junto demais. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.